Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre esse tema que vocês veem aí. A gente vai falar um pouco sobre subconjuntos e conjunto das partes. Para começar, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse exemplo que eu deixei aqui. Aqui a gente tem o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Se a gente der uma olhada, a gente vai perceber que todos os elementos de A, observa aí, ó, 2, 3, 5 e 8. Todos os elementos de A estão em B, tá? Então, eu posso dizer nesse caso que o conjunto A é um subconjunto do conjunto B, ou que o conjunto A é uma parte do conjunto B, tá certo? Então, o conjunto A, esse conjunto A que vocês veem aí, ele é um subconjunto do conjunto B. A gente pode representar isso assim: A é subconjunto de B, ou A está contido em B, tá certo? Eu gosto de pensar, eu gosto de dizer que A é subconjunto de B. Eu acho que a ideia de falar está contido, ela confunde um pouco a gente, tá bom? Então A é subconjunto de B. O que é que significa? Que todos os elementos de A estão em B. Se a gente der uma olhada, a gente vai perceber que o mesmo acontece com o conjunto C. Observa o conjunto C, ó. C é 0, 2, 5. Olha o conjunto B. No conjunto B tem 0, tem 2 e tem 5. Então eu posso dizer que o conjunto C também é um subconjunto do conjunto B, porque todos os elementos de C estão em B. Agora vamos dar uma olhada nesse exemplo que eu deixei aqui. Eu pedi para a gente escrever os subconjuntos desse conjunto A e do conjunto B. Os subconjuntos de A são todos os conjuntos que estão aqui dentro de A. Se a gente observar, a gente pode dizer o seguinte: vamos pensar aqui nos subconjuntos do conjunto A. O A, ele tem um subconjunto, esse conjunto A, ele só tem um elemento. Então o A, ele tem um subconjunto com 0 elementos. Ora, mas um subconjunto com 0 elementos só pode ser um conjunto que não tem elementos. Então, um subconjunto com 0 elementos é um conjunto vazio. O A tem um subconjunto com um elemento, mas um subconjunto com um elemento é o próprio A, né? Porque o A já tem um elemento. Então, um subconjunto com um elemento é o próprio conjunto A. Então, o nosso conjunto A tem um subconjunto que não tem elementos e tem um subconjunto que tem apenas um elemento. Ou seja, o nosso conjunto A tem dois subconjuntos. Nesse caso, eu posso dizer então o seguinte, que o conjunto das partes de A, vê só, o conjunto das partes de A é formado pelo conjunto vazio e pelo conjunto formado pelo elemento 3. Então, esse é o conjunto das partes de A. O conjunto das partes de A é o conjunto formado pelos subconjuntos de A. Se eu pensar no meu conjunto B que está ali, vê só. O meu conjunto B, ele tem naturalmente um subconjunto com 0 elementos. Ora, mas um subconjunto com 0 elementos é um conjunto vazio. O meu conjunto B, ele tem um subconjunto, ou melhor, ele tem dois subconjuntos com um elemento. Os subconjuntos com um elemento seriam o subconjunto formado somente pelo conjuntinho do 2 e um outro subconjunto formado somente pelo conjuntinho que vai ter o elemento 7. Exatamente. Então, o conjunto B tem dois subconjuntos com um elemento. Além disso, como o conjunto B tem dois elementos, ele vai ter um subconjunto que é ele mesmo. Porque se eu observar esse conjunto 2, 7, todos os elementos dele estão ali. Tá bom? Então, o que é o subconjunto? A gente já falou. O subconjunto é um conjunto em que todos os elementos estão no conjunto original. Então, nesse caso, você observa que o meu B ele tem 4 subconjuntos. Aqui, a gente tinha um A com 2 subconjuntos. Aqui, a gente tem um B com 4 subconjuntos. Quem é o conjunto das partes de B? O conjunto das partes de B é o conjunto formado pelos subconjuntos de B. Ou seja, é o conjunto formado pelo conjunto vazio,
pelo conjunto que tem o 2, pelo conjunto que tem o 7 e onde tem um outro elemento que é o conjunto formado pelo 2 e o 7. Então, esse é o conjunto das partes do conjunto B. Eu digo que cada elemento desse que você vê aqui, por exemplo, o vazio pertence ao conjunto das partes de B. Tá certo? Então, aqui eu posso dizer que o vazio pertence ao conjunto das partes de B. Eu posso dizer que esse doisinho que você vê aí, ó, esse 2 aqui, esse conjuntinho, pertence ao conjunto das partes de B. Tudo bem? Mas, ao mesmo tempo, é interessante que a gente diga que esse 2 aqui, tá? É o mesmo que eu escrevi aqui embaixo. Então, esse 2, ele é subconjunto, né? Ele é subconjunto de quem? De B, tá certo? Então, ao mesmo tempo que esse 2 é subconjunto de B, ele é elemento do conjunto das partes de B. Fica ligado aí para não confundir isso, tá bom? Vamos para a sequência. Então, vocês viram aqui que esse conjunto A tem 2 subconjuntos, que esse conjunto B tem 4 subconjuntos. Dá uma olhada então aqui, que a gente vai escrever os subconjuntos desse conjunto C. Nosso conjunto C, que a gente está observando ali, ele tem 3 elementos. Então, ele vai ter subconjuntos que não têm elemento. Você já sabe que só pode ser o conjunto vazio. Ele vai ter subconjuntos que têm apenas um elemento. Quem seriam esses subconjuntos com apenas um elemento? O conjunto formado só pelo 1, o conjunto formado só pelo 2 e o conjunto formado só pelo 5. Então, eu tenho esses 3 subconjuntos que são subconjuntos formados somente por um elemento. Bom, como ele tem 3 elementos, então ele vai ter subconjuntos formados com 2 elementos. Quem são os subconjuntos formados com 2 elementos? O subconjunto, por exemplo, que tem o 1, 2. O subconjunto que tem o 1, 5. Certo? E o subconjunto que tem o 2 e o 5. Tranquilo? Então, os subconjuntos que vão ter 2 elementos são esses. Além disso, novamente, como ele tem 3 elementos, ele vai ter um subconjunto que tem 3 elementos. Ora, só pode ser ele mesmo, então é 1, 2, 5. E aqui você vai observar, então, que esse nosso conjunto C ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Tudo bem? Então, aqui, o nosso conjunto C ele tem 8 subconjuntos. Se eu quero falar do conjunto das partes de C, quem é o conjunto das partes de C? O conjunto das partes de C é o conjunto formado pelos subconjuntos de C. Começa no conjunto vazio, depois o conjunto que tem o 1, depois o conjunto que tem o 2, depois o conjunto que tem o 5, né? O conjunto que vai ter um 2, o conjunto que vai ter um 5, o conjunto que vai ter 2, 5, até o conjunto que vai ter 1, 2 e 5. Tá bom? Então, são esses, né? São essas as partes de C, ou esse é o conjunto das partes de C, o conjunto formado com todos esses subconjuntos, ou seja, o conjunto formado por esses elementos que são subconjuntos do conjunto C. Tudo bem? E aí eu deixei mais um exemplo aqui para a gente escrever os subconjuntos de E. E aqui eu quero mostrar para vocês somente o seguinte, tá? Quantos são os subconjuntos de E? Vocês já devem ter entendido aí o que é conjunto das partes. Então aqui a gente vai entender quantos seriam os subconjuntos de E. Note, né, que a gente está falando de um conjunto E com 4 elementos. Então ele vai ter subconjuntos com 0, ele vai ter subconjuntos com 1, subconjuntos com 2, subconjuntos com 3 e subconjuntos com 4 elementos. Olha só a trabalheira que a gente vai ter aqui. A gente sabe que subconjuntos com 0 elementos só pode ser um conjunto vazio. Subconjuntos com 1 elemento
vão ser os que tem 2, 3, 5 e 7 separado, né? Então, um subconjunto com o 2, um subconjunto com o 3, um subconjunto com o 5 e um subconjunto com o 7. Esses serão os nossos subconjuntos com apenas um elemento. Bom, os subconjuntos com 2 elementos, vale a pena a gente pensar aqui. Quem seriam? Seria 1, 2, ou melhor, seriam 2, 3, né? Porque 1 não tem ali. Então seria, por exemplo, 2, 3. E aí você tenta pensar aí comigo. 2, 5, né? 2, 7. Então cada subconjunto com 2 elementos. O que mais? 3, 5, né? E 3, 7. Falta o 5, 7. Exato. Então esses seriam os subconjuntos com 2 elementos. É quando eu escolho 2 a 2 esses números aqui, né? E é importante que você entenda que 2, 3 e 3, 2 é a mesma coisa. 2, 5 e 5, 2 é a mesma coisa. Assim como 3, 5 e 5, 3 são a mesma coisa. E com 3 elementos, quais seriam os subconjuntos que eu teria aqui? Então, com 3 elementos, eu teria, por exemplo, 2, 3 e 5. O que mais que eu poderia escolher? 2, 3 e 7. Subconjuntos com 3 elementos. O que mais? 3, 5 e 7. 2, 5, 7, né? Então, esse daqui, 2, 5, 7, também é um subconjunto com 3 elementos. E por último, a gente teria o subconjunto com 4 elementos. Como o nosso conjunto tem 4 elementos, o subconjunto com 4 elementos é o nosso próprio conjunto, ou seja, é 2, 3, 5 e 7. Bom, detalhe aqui é o seguinte, esse nosso subconjunto, né, ou melhor, esse nosso conjunto tem 16 subconjuntos. Confere aí. Olha, 1 mais 4 dá 5, 5 mais 6 dá 11, 11 mais 4 dá 15, com 1, 16. Então, o nosso conjunto tem 16 subconjuntos. Ou, se você preferir, o conjunto das partes de é um conjunto formado por 16 elementos. Porque cada um desses subconjuntos aqui é um elemento do conjunto das partes de E. Tudo bem? Bom, o que é que eu quero que vocês entendam disso daqui? Primeiro, a maneira de a gente formar os subconjuntos é essa. Quanto mais elementos eu tiver, mais subconjuntos eu vou ter. A gente vai voltar lá no início para entender o seguinte, olha só. Quando a gente pega um conjunto, como foi o conjunto A, que tem somente um elemento, ele vai ter 2 subconjuntos. E esse número vai dobrando à medida que eu aumento os elementos. Então, quando eu peguei o conjunto B com 2 elementos, o número dobrou. Pulou de 2 para 4. Quando eu peguei o conjunto C com 3 elementos, esse número dobrou, pulou de 4 para 8. Na sequência, a gente pegou esse conjunto E, né? Esse conjunto E com 4 elementos e o número dobrou de 8 para 16. Então, cada vez que eu acrescento um elemento no conjunto, a quantidade de subconjuntos dobra. De uma maneira geral, então, a gente vai poder dizer o seguinte. Quando a gente tem um conjunto com N elementos, a quantidade de subconjuntos é 2 elevado a N. Tá certo? Além disso, esses subconjuntos podem ser próprios e podem ser próprios não vazios. Os subconjuntos próprios são aqueles quando a gente tira o próprio conjunto. Tá bom? Todos os subconjuntos, por exemplo. Esse conjunto E tem 16 subconjuntos. Se eu tirar o conjunto próprio, ou seja, se eu tirar o próprio conjunto, eu digo que todos os outros são subconjuntos
que a gente chama de subconjuntos próprios. No caso, é o total menos 1. E existem os subconjuntos próprios não vazios. Aqui, nesse caso, é o total menos 2. Vamos entender isso. Os subconjuntos próprios não vazios são todos menos o conjunto próprio e menos o conjunto vazio. Ou seja, todos menos o próprio conjunto, eu vou tirar esse e vou tirar o conjunto vazio, que é subconjunto de todo conjunto. Tudo bem? Então, como eu tenho 2 elevado a n no total, e eu vou tirar 1, que é o próprio conjunto, e 1, que é o conjunto vazio, então eu tenho 2 elevado a n menos 2, essa expressão aqui, tá bom? Então, 2 elevado a n menos 2 subconjuntos próprios não vazios. Bom, eu deixei então 3 testes aqui para a gente brincar um pouquinho sobre esse conteúdo aí que a gente explorou. Teste 1. Considere esse conjunto A e esse conjunto B. Eu perguntei quantos são os subconjuntos de A união B, certo? Bom, eu vou deixar vocês formarem aí o conjunto A união B, porque é um conjunto fácil de formar. A união de A com B é formado quando a gente reúne todos os elementos de A e de B. Eu vou me limitar a dizer o seguinte, vê só. A união B tem 6 elementos. Por que tem 6 elementos? Pelo seguinte. A tem 4 elementos, certo? A tem 4 elementos. B também tem 4 elementos. Só que desses 4 elementos de A e desses 4 de B, existem 2 que são comuns. O 2 e o 7. Certo? São 2 elementos comuns, o 2 e o 7. Bom, se eu tenho 4 mais 4, 8, mas tem 2 comuns, então 8 menos 2 vai me dar 6 elementos. Se você fizer a união, você vai ver que a união tem 6 elementos. Tá bom? São esses 8 menos os 2 que se repetem. Nesse caso, então, como a união B tem 6 elementos, quantos subconjuntos eu tenho? Subconjuntos. É isso que me interessa, não é assim? Quantos subconjuntos eu tenho? Eu tenho 2 elevado a 6, porque são 6 elementos. O que é 2 elevado a 6, professor? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. E aí você já sabe quanto dá isso? Beleza. 64 subconjuntos é o que a gente tem aqui nessa união, tá certo? 64 subconjuntos, ficou feinho ali, mas a gente tem uma resposta pronta já para esse teste 1. 64 subconjuntos. Vamos dar uma olhada no teste 2? Olha só. Considere os conjuntos A, aqui a gente tem o conjunto A, e o conjunto B. Ele pergunta quantos são os subconjuntos próprios de A intersecção B. Eu vou construir a intersecção B aqui, porque é uma construção fácil. A intersecção B é o conjunto formado pelos elementos comuns de A e de B, né? Assim? Olha lá, 0 é comum, né? 0 é comum. 2 é comum. Quem mais é comum? 3 é comum. Então, 0, 2, 3. Quem mais é comum? 8 é comum, né? 8 é comum e 9 é comum. Então, 0, 2, 3, 8 e 9. Em resumo, a intersecção B tem 5 elementos. Tudo tranquilo? A intersecção B tem 5 elementos. O que é que eu quero saber? Eu quero saber quantos são os subconjuntos próprios de A intersecção B. Ora, subconjunto próprio, a gente viu aí, né? Lá no finalzinho, subconjuntos próprios, 2 elevado a n menos 1. Tranquilo? 2 elevado a n menos 1. Bom, conta fácil. 2 elevado a 5 menos 1. Bom, agora há pouco a gente fez 2 elevado a 6, então fazer 2 elevado a 5 é muito tranquilo. 2 elevado a 5 dá 32, então isso daqui dá 32 menos 1. Ou seja, 31 subconjuntos que são
diferentes do próprio conjunto. Tudo bem? 31 subconjuntos diferentes do próprio conjunto. 31 subconjuntos próprios. Para a gente fechar, considere os conjuntos A, esse conjunto aí, e B. E eu perguntei, quantos são os subconjuntos de A interseção B que possuem 3 elementos? Bom, beleza? Vamos primeiro pensar no seguinte. Vamos pensar primeiro aqui quem é A interseção B. Quem é essa formação aqui? A intersecção B é formada pelos elementos comuns de A e de B, certo? O 0 é comum? Você viu o que é. O que mais é comum? O 2 é comum? 2 é comum. 3 é comum? 3 é comum. 5 é comum? 5 é comum. Quem mais é comum? Você está vendo que o 6 não é. O 8 e o 9. Então, além do 0, 2, 3, 5, falei 0, 0, 2, 2, 3, 3, 5, 5. Você tem 8 nos dois lugares e 9 nos dois lugares. Agora não tem mais, porque o 6 não está ali. E o 1, o 4 e o 7 não estão no conjunto B. Então, 0, 2, 3, 5, 8 e 9. Bom, o meu conjunto A interseção B tem 6 elementos, não é assim? E aí eu estou perguntando quantos são os subconjuntos de A interseção B. Olha, quantos são os subconjuntos desse cara que possuem 3 elementos? Bom, a gente vai pensar o seguinte. A gente vai então pensar aqui que a gente vai escolher o primeiro elemento, depois o segundo elemento e depois o terceiro elemento, tá bom? São 3 elementos diferentes, naturalmente, né? Então, eu vou escolher o primeiro elemento, o segundo elemento e o terceiro elemento. Eu vou pegar um exemplo desse, que é tipo 0, 2, 3, tá bom? 0, 2, 3. Bom, para escolher o primeiro elemento desses, eu tenho 6 opções. Vocês concordam, né? 6 opções eu tenho aqui para escolher o primeiro elemento. Para escolher o segundo elemento, observa aí, como ele tem que ser diferente, eu tenho 5 opções. Se eu já selecionei 2 desses, então quando eu for escolher o terceiro elemento, eu tenho 4 opções. Agora, para cada escolha dessa, por exemplo, 0, 2, 3, quando eu conto desse jeito, cada escolha dessa é contada 6 vezes. Por quê? Por exemplo, o 0, 2, 3 que vocês estão vendo aqui, poderia ser 0, 3, 2, tá certo? É a mesma escolha. Se eu faço essa multiplicação, eu estou contando essa escolha, só essa, daqui 2 vezes. Mas eu ainda poderia fazer assim, ó, 2, 3, 0. Certo? 2, 3, 0. Eu ainda poderia ter 2, 0, 3, por exemplo. E todas essas estão contadas. Eu poderia ter 3, 0, 2 ou 3, 2, 0, por exemplo. Então, todos esses eu contei aqui. E como é que a gente desconta isso? Bom, um jeito muito fácil de você descontar, nesse caso é simples, porque você está vendo que são 3 e essas 3 só podem acontecer 6 vezes. Então, bastaria você pegar isso daqui e dividir por 6. Então, acabou. Mas um jeito muito fácil para você fazer, independente da quantidade de elementos, é fazer o seguinte. Aqui em cima são 6 elementos, né? Então, 6 vezes 5 vezes 4. É só ir decrescendo. 6, 5, 4. E aqui embaixo é só ir crescendo. 1, começa no 1. Depois 2, depois 3. Você vai multiplicar em cima e vai multiplicar embaixo. Bom, multiplicando embaixo dá 6. 1 vezes 2 vezes 3 dá 6. Então, esse 6 eu vou cortar com 6 de cima. Então, aqui embaixo dá 6. E esse 6 eu vou cortar com esse 6 de cima. Vou cancelar. Então, sobrou 5 vezes 4, 20. Tá bom? Então, eu tenho 20 subconjuntos com 3 elementos. Se você tiver dúvida, tenta montar aí os 20 subconjuntos com 3 elementos. Beleza, gente? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Era essa aula que eu queria trazer aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido fácil de compreender. E a gente se encontra numa próxima. Valeu, um abraço.